Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora iniciar o módulo 11, mas finalizar aquela parte de erros mais comuns que a gente encontra na redação. Para você ver como é que são tantos erros, e olha que eu peguei só os erros essenciais, né? Que nós tivemos 4 módulos só verificando esse tipo de erro que acontece nas redações. E são erros o quê? Que são frequentes. Não são erros isolados em uma ou outra redação, não. São normalmente erros que nós identificamos em praticamente todas as redações em que a gente pega para corrigir. Então, cuidado, hein, pessoal? Peguem esses módulos para trás aí, deem uma olhadinha, porque são mais questões gramaticais mesmo do que parte da teoria da redação em si, tá? Então, deem uma olhadinha, porque é uma coisa que vocês já estudaram, que vocês não podem continuar errando, tranquilo? Então, vamos iniciar agora o nosso módulo 11. E continuando, então, partindo do número 45, tá? E para finalizar essa partezinha. Tá lá. Chegou a 2 horas e partirá daqui a 5 minutos. Qual que é o probleminha, pessoal, com essa estrutura sintática? O que nós temos que guardar? Toda vez que nós vamos usar o a preposição, ele indica o quê? Desculpa. Ele vai indicar futuro ou quando você estiver se referindo à distância. Beleza? Então, olha lá, ó, chegou a 2 horas. Você não poderia usar aquele a preposição porque aquilo está indicando o tempo passado. Tranquilo? E fala ali, ó, daqui a 5 minutos. O que acontece? Quando você usa o a do verbo haver, você está indicando o tempo passado. Então, o uso naquela expressão ali, ó, foi totalmente o quê? Invertido. Quando você tinha que ter chegou a 2 horas, ali caberia o a do verbo haver, porque você está dizendo uma coisa que já aconteceu, tempo passado, e não a preposição a. Quando você fala e partirá daqui a 5 minutos, dá uma ideia de futuro. Então, você vai ter que usar o quê? O a preposição. Assim, não tem ali, mas eu vou colocar para vocês um exemplo, para você ver como é que a gente utilizaria com a preposição com ideia de distância. Quando você teria, por exemplo, a praia fica a 2 metros daqui. Que delícia se fosse verdade, né? Mas olha só. O que eu tenho aqui, ó? Agora eu tenho o a sendo usado com a ideia de distância. Então, o que acontece? Ó, se eu vou usar com a ideia de distância, eu tenho que usar o a preposição e não o a do verbo haver. Tranquilo? No número 46, você tem lá, ó, blusa em seda. Pessoal, toda vez que vocês estiverem se referindo a alguma coisa com ideia de material, você não pode usar a preposição em, e sim a preposição de. Então, o que seria o correto aqui no número 46? Seria blusa de seda, tá? A preposição de, ela dá essa ideia de material e não o que você utiliza para fabricar, tá? Folha de papel, carteira de ferro, tá? E não em ferro. A maioria das pessoas utiliza essa preposição em, que dá mais uma ideia de lugar e não de material utilizado. Tranquilo? Cuidado com isso, que é errinho bobo, hein? Ah lá, quem nunca ouviu falou, senta na mesa. Aí a pessoa, muito educadamente, não senta na mesa, mas senta na cadeira, não é isso? Por que está errado? Porque quando você senta em algum lugar, você está sentando em cima.